Plano de gestão de resíduos sólidos. Aí a gente vai fazendo umas perguntas para saber como que tá meio que acontecendo aqui na cidade, no município. Aí eu queria primeiro saber quais são os planos que tá acontecendo na prática agora. Em relação aos resíduos, então a gente tem agora esse ano a finalização de um prazo do marco regulatório do saneamento básico. Os resíduos sólidos também são pertinentes ao saneamento básico, né? Ele entra como um eixo do saneamento. Então essa é uma legislação federal e esse ano a gente precisa, não só a gente, como todos os municípios, encerrar todos os lixões, quem tem lixão, né? E dar uma destinação adequada aos resíduos da cidade, né? Então esse ano a gente já está fazendo o encerramento do atual lixão, né? Já está em fase de encerramento mesmo, a gente já tem obras de controle de acesso, de cercamento, já estamos executando o que a gente chama de prática, um plano de recuperação de área degradada. E também já estamos em fase de implementação para a nova destinação do lixo, que certamente vai ser o transporte para um aterro licenciado. Então a gente vai ter uma estação de transbordo com uma triagem de coleta seletiva ali, e o restante do lixo ali, dos resíduos que não puderem ser aproveitados, eles vão ser transportados para um aterro licenciado. Onde seria esse aterro? O mais próximo aqui é Águas Lindas de Goiás. Goiás só tem 3, se eu não me engano. Guapó, Águas Lindas e Catalão, se eu não me engano. Então, só esses 3 vão receber os resíduos do estado todo. E por enquanto está dando sucesso, né? Sim, a implementação está sendo tranquila. A gente tem dificuldade, lógico, pelo custo, né? Só esse transporte, por exemplo, fica orçado em aproximadamente R$500 mil mensais para a gente fazer só o transporte, sem a gente falar de transbordo e sem a gente falar de destinação final, né? Então, o custo é muito alto, mas a gente tem que cumprir a legislação, então a gente está executando conforme prevê a lei. Sim. E quanto tempo tem esse projeto? Então, até o fim do ano a gente vai estar com tudo em funcionamento já. Então a gente tem o período de licitação, porque no poder público você tem que licitar todas as obras, todos os serviços, né? Então a gente está nessa fase de projeto e de licenciamento, né? Quem licencia essa operação é o Estado, né? Então a gente já apresentou os projetos e agora está aguardando o retorno do licenciamento. Posteriormente a gente vai para a fase de licitação, né, que é a contratação das empresas para fazerem a execução desses serviços, e aí até no fim do ano, no máximo, a gente já vai estar com tudo isso operando já. Por enquanto, esse daí é o único, né? Tem mais algum que pelo menos está em plano? Relacionado a resíduos? Então, a gente vai ter implementação de 2 ecopontos na cidade. Os ecopontos vão ser ali para descarte do material de construção, a pessoa que fez uma reforma pequena em casa, quebrou uma parede, colocou um fogo, a pessoa vai poder destinar para esse ecoponto, para acabar com o pessoal jogando lixo em canto de rua, nas entradas da cidade, né? Então, até o fim do ano a gente faz a implementação também de 2 ecopontos e também da coleta seletiva, né? Então, até o fim do ano também faz parte também do marco regulatório, né, do saneamento, a implementação da coleta seletiva. Então até o fim do ano, no mínimo 80% da cidade vai estar sendo atendida pela coleta seletiva. Alguém já se interessou para contribuir com essas ações que estão fazendo? Muito pouco, a gente tem uma participação popular muito baixa, né? Até a gente sempre fala que é muito importante, porque não adianta só o poder público ter uma estrutura, porque toda estrutura que a gente fizer vai ser pouco se não tiver a colaboração da população em si, né? Então, assim, e desde os pequenos atos, realmente, dentro de casa, aquela questão de usar menos plástico, né? De fazer ali o aproveitamento de matéria orgânica, às vezes com a compostagem, tudo isso gera impacto na nossa operação de resíduos, né? Facilita, gera menos impacto nessa operação. Então é muito importante a participação popular para que a gente tenha sucesso nisso, mas infelizmente a gente ainda tem uma participação baixa da sociedade. Sim.
tá por à frente? É você? Então, a gente tem uma divisão na questão de resíduos, porque a parte de coleta de resíduos fica a cargo da Secretaria de Urbanismo. Então, o caminhão de lixo famoso que passa ali nas ruas, ele é gerido pela Secretaria de Urbanismo. A Secretaria de Meio Ambiente entra realmente com a destinação desses resíduos. Então, a nossa parte é a operação do aterro em si, né, para a destinação final do resíduo. Aí, lógico, com essas novas implementações, a coleta seletiva vai ser da Secretaria de Meio Ambiente, que é aqui, a gestão da destinação, né, tudo isso vai ser feito aqui. Mas a coleta em si é a Secretaria de Urbanismo. Sim. Quais são os principais desafios que enfrenta? Sem dúvida, os recursos financeiros. Porque a gente sempre fala, é muito difícil, às vezes o município recebe crítica por isso, mas é muito difícil para a gestão pública fazer a destinação realmente para resíduos, né? E não que seja descompromissado com o meio ambiente ou algo do tipo, mas existem prioridades, né? Então, a gente para pensar como que a gente vai tirar ali um investimento em um tomógrafo, em um aparelho de raio-x, em uma UTI, para a gente investir mensalmente para carregar lixo em um caminhão, né? Então, assim, é um impacto muito forte e isso é uma questão nacional. Então, infelizmente, a divisão de recursos no país, a União e os estados ficam com a maioria, mas quem executa o serviço de fato é o município, né? Então, a gente tem muita dificuldade financeira de implementar esses projetos, porque são projetos caros. Para a gente implementar um aterro sanitário, por exemplo, que esse que só tem 3 em Goiás, é em torno de 42 milhões de reais. Então, é um impacto altíssimo e o município não tem esse recurso todo para conseguir estar aplicando, né? Então, a gente enfrenta, sem dúvida, os estados ficam com a maioria, mas quem executa o serviço de fato é o município, né? Então, a gente tem muita dificuldade financeira de implementar esses projetos, porque são projetos caros. Para a gente implementar um aterro sanitário, por exemplo, que esse que só tem 3 em Goiás, é em torno de 42 milhões de reais. Então, é um impacto altíssimo e o município não tem esse recurso todo para conseguir estar aplicando, né? Então, a gente enfrenta, sem dúvidas, o maior desafio é o recurso financeiro para implementar as estruturas de adequação de resíduos. Também é muita crítica das pessoas às vezes, né? Que... Muito. Mas isso aí a gente vai lidando, né? A gente já é adaptado com isso e por isso que é importante vocês assim participarem disso, porque são replicadores dessa consciência, né? Entender como realmente funciona, entender os desafios é muito importante para que as pessoas entendam que elas também fazem parte desse ciclo, né? Então, hoje em Porangatu a gente coleta, a gente destina todos os dias em torno de 30 toneladas de lixo. Então, você pensa o impacto que tem disso. Então, assim, se cada morador colaborasse, a gente teria uma redução muito significativa no que a gente recebe de resíduos todos os dias. Sim. E quais são os principais impactos se não fizer essa retirada do lixo? Sem dúvidas é a contaminação, né, de solo, o impacto ambiental das regiões dos lixões é muito alto, né? Por isso que é tão caro, porque quando você vai implementar um aterro que atende às normas ambientais, você tem que ter ali um filtro de gás, né, para retirar o gás que esses resíduos vão gerando. Você tem que ter uma estação de tratamento ou de coleta ali do percolado, que a gente chama que é o churume popularmente conhecido, né? Então, assim, o impacto é muito alto porque a gente tem uma carga orgânica no lixo muito alta. Então, quando a gente lança resíduos ali com a carga orgânica muito alta diretamente no solo, como acontece nos lixões, esse impacto degrada toda aquela região. Então, esse solo, para poder ser utilizado novamente, a gente, com um plano de recuperação, você ainda tem 30, 40 anos para conseguir deixar ele como era anteriormente. Então, realmente, o impacto do lixo é muito alto na região, sem falar dos impactos sociais, né? O impacto visual de um lixão, o impacto atmosférico, né, do cheiro das pessoas que moram próximas.
Por isso que um novo aterro ou transbordo atende todos os requisitos. Ele tem que ter distância mínima de unidades habitacionais, da população em si, controle para acesso de animais, para que não aconteça, para que não transmita zoonoses, doenças, né? Então tem toda uma série de requisitos que precisam ser atendidos para evitar justamente esses impactos, tanto sociais, ambientais e a saúde. Né? Uhum. E na lagoa, a lagoa é meio poluída, né? Tem uma parte por causa desse lixo? Na verdade, a lagoa em si não é poluída. Ela teve uma carga orgânica muito alta, porque ela havia lançamento de esgoto, né? Teve o lançamento por muitos anos de esgoto sanitário mesmo, de casa, então o esgoto doméstico. Porém, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, a rede de esgoto passou ao redor dela. Então, todas essas saídas que tinham ali de esgoto sanitário foram bloqueadas e ligadas à rede de coleta de esgoto. Né? Então, hoje não se tem mais lançamento de esgoto sanitário na lagoa. A gente tem outros tipos de agravantes, né? Por exemplo, o sindicato rural, que às vezes a questão da urina, das fezes de gado ali, principalmente nos dias de leilão. A gente tem as oficinas da Rua 2, porque a lagoa recebe essa água pluvial, né? Então, questão de graxas, de óleo, porque lá tem muitas oficinas. Mas, no geral, não se tem contaminação da água. A gente até fez um trabalho de biorremediação lá, né? Então, assim, a gente não tem coliformes fecais, não tem um índice alto de DBO, DBQ, que são análises químicas, né? De materiais pesados. Hoje na lagoa a gente não enfrenta esse problema de contaminação. Então assim, eu coloquei a mão na lagoa, vou ficar doente. Isso não acontece. Isso uma lenda popular que se criou, né? Até porque a gente tem equipes na lagoa todos os dias. A gente faz medição de parâmetros nela todos os dias. E todos os dias a gente tem contato com a água da lagoa e não tem problema, sabe? O que a gente não tem na lagoa é um aspecto bonito da água, porque lá tem um problema que chama eutrofização. Então, a gente teve uma carga orgânica alta durante os anos, né? E essa carga orgânica vai sedimentando e ficando no fundo ali da lagoa, né? E aí esse sedimento, ele tem um nível altíssimo de nitrogênio e de fósforo. O nitrogênio e fósforo aliado com a temperatura de Porangatu, com o índice UV, né, de sol mesmo, de luminosidade, gera um processo tanto de eutrofização quanto de estratificação da água. Então tem como se fizesse uma parede no meio da lagoa, onde o oxigênio não conseguisse circular nela por completo. Então a gente tem um oxigênio muito alto na superfície da lagoa e outro muito baixo no fundo dela. E aí isso, junto ao sol, proporciona a proliferação de algas. Então por isso que a gente tem aquela água verde com cheiro forte, devido a algas. Mas a alga em si não quer dizer contaminação. Ela só não é uma água bonita, né? Então a gente tem entrado com diversos procedimentos para a gente conseguir controlar esse processo e tornar a lagoa com a água realmente bonita. Mas a gente tem essas dificuldades, igual como que a gente vai controlar o sol de Porangatu, que é muito quente, né? E isso tem os dados geográficos realmente, que o índice UV aqui é muito alto, então tem muita luz entrando na lagoa o tempo todo. E aí você junta a luz com o nitrogênio e com o fósforo, a alga se alimenta disso. Então a gente tem um cenário perfeito para as algas crescerem. E aí esse verde na água, aquelas manchinhas, mas são todas algas, não quer dizer que é contaminação. E como que é a fiscalização, a implementação e a manutenção desses pontos que vocês estão arrumando? Então, o departamento de fiscalização para descarte de resíduos é muito difícil, né? Porque a cidade é muito ampla, você tem muitos pontos. Então é o que a gente fala, para a gente coibir esse descarte, a gente tem que ter a participação popular. Realmente é o morador que está ali todos os dias numa casa próxima, onde as pessoas descartam, realmente tirar uma foto ali disfarçadamente, encaminhar para os meios de comunicação oficiais da secretaria, para que a gente possa tomar as medidas.
Porque mesmo se eu colocar um fiscal em cada ponto que eu tenho hoje de descarte, vão surgir outros. Então é impossível a gente fiscalizar de forma eficiente esse descarte em alguns pontos. Mas a gente sempre tem fiscalização referente a empresas, por exemplo, que são grandes geradores de resíduo, né? Então, supermercados, marmorarias, que geram muito resíduo sólido, as empresas de construção, né? Então, a gente sempre está fiscalizando para acompanhar esses pontos. Sobre monitoramento, a gente tem servidores também que acompanham. No lixão, a gente tem os operadores das máquinas que ficam ali, né? Porque mesmo sendo no lixão, a gente tem que manejar esse lixo todos os dias, né? Então a gente vai descartando ele, só que a gente tem que compactar e vir cobrindo. Então a gente tem maquinário todos os dias trabalhando e a gente tem o corpo técnico, a gente tem biólogos, engenheiros florestais, químicos que acompanham esses procedimentos e vê se está tudo dentro do possível ali para funcionar da melhor forma. Como que é o plano de propor para a comunidade a separação e o manejo desses sólidos? Então, esse plano ele ainda está em criação. Hoje o que a gente utiliza para o manejo do lixo é o Plano Municipal de Saneamento Básico, que também prevê os resíduos sólidos, porém a gente está na construção do plano de gerenciamento de resíduos sólidos de fato. Então, realmente, nesse plano que a gente vai ter a destinação ali de como que vai funcionar a coleta seletiva, vai ser uma rota fixa, vão ter pontos, tudo isso vai ser definido nesse plano. Já tem o processo de contratação de uma empresa para fazer essa construção desse plano, né? E nesse plano que a gente vai detectar quais são os pontos e qual que é a melhor forma de implementar essa coleta. Mas hoje não tem em funcionamento a coleta seletiva, né, para separação aí de resíduos. Então, no serviço público, né, a gente tem coletas ali individuais, catadores individuais, mas um serviço público de coleta ainda não existe hoje. Ele está em fase de implementação e entra nesse cronograma aí de até o fim do ano tá em funcionamento já. Sim. Qual que é o lixão que está funcionando ainda aqui? É ali na saída atrás da PRF. Então você entra pelo outro lado, né? Do lado do motel Araguaia, se eu não me engano, naquele trevinho da PRF ali. Então você segue ali logo à frente já é o lixão, né? Então ali hoje a gente tem obras de cercamento, né? A gente está fazendo o alambrado ao redor dele todo, né? Para que tenha controle de acesso. E posteriormente a gente vai ter as obras já manejo de solo na verdade, né? Então a gente vai recuperar todo aquele solo, entrar com uma nova cobertura de terra ali e consequentemente uma nova vegetação para aquilo ali voltar a ser um ambiente ecologicamente equilibrado. Sim. A gente consegue ir lá, né, ver ele? Consegue, lá está aberto porque está em obra, né? Então tá aberto. Então quando vocês vão, do lado direito você tem os resíduos sólidos, né, urbanos, e do lado esquerdo tem o de construção civil, é o que a gente chama de inertes. Construção civil, galhada, resto de material de madeira que alguma empresa utiliza, fica de um lado e os resíduos domésticos do outro. Sim. Uma curiosidade minha mesmo. Sobre os animais da lagoa, jacarés, foram tirados todos? Sim? A gente faz um manejo constante lá, só que assim, a gente falar que vai zerar os jacarés da lagoa é praticamente impossível, porque o jacaré tem uma movimentação muito grande, né? Um jacaré, num corpo hídrico, ele pode chegar a andar a 60 km por dia. Então, realmente, no mesmo dia que não tem nenhum animal aqui, pode ter 3, 4. Então, assim, a gente faz um manejo constante, a cada 3 ou 4 meses a gente faz uma etapa de captura. A gente teve uma agora recentemente, né? Mas a gente diminuiu muito. A gente, quando começou, se eu não me engano, era em torno de 68 a 70 jacarés. Hoje, nas nossas contagens, e só na Lagoa Grande, né?
Hoje nas nossas contagens tem em torno de 5, 6 no máximo. Então está bem controlada a população, mas a gente sempre está acompanhando e a cada 3 ou 4 meses a gente faz uma etapa de retirada. Mas assim, a gente fala que vai zerar, eu acho impossível. A gente quer, né? Mas é complicado. Justamente por essa movimentação deles que é muito grande, né? E a lagoa ela é interligada, né? Por tubulações e corpos hídricos a outras lagoas menores e aí vai desembocando em várias outras, né? Então eles conseguem andar muito por essas tubulações. Né? E eles são colocados aonde? Então a gente tem 2 pontos. Esse manejo é acompanhado pelo IBAMA, né? Então, como é animal silvestre, a gente, mesmo sendo uma secretaria municipal, a gente precisa de uma licença que comprove, porque a gente tem que apresentar um projeto para mostrar que a gente é capaz de manejar esses animais, né? Então a gente tem 2 pontos, que pelo tamanho do jacaré a gente solta ele. A gente não fala quais pontos, até por questão de preservação, né? Então realmente nesse plano que a gente vai ter a destinação ali de como que vai funcionar a coleta seletiva, vai ser uma rota fixa, vão ter pontos, tudo isso vai ser definido nesse plano. Já tem o processo de contratação de uma empresa para fazer essa construção desse plano, né? E nesse plano que a gente vai detectar quais são os pontos e qual que é a melhor forma de implementar essa coleta. Mas hoje não tem em funcionamento a coleta seletiva, né, para separação aí de resíduos. Então, um serviço público, né, a gente tem coletas ali individuais, catadores individuais, mas um serviço público de coleta ainda não existe hoje. Ele está em fase de implementação e entra nesse cronograma aí de até o fim do ano tá em funcionamento já. Sim. Qual que é o lixão que está funcionando ainda aqui? É ali na saída atrás da PRF. Então você entra pelo outro lado, né? Do lado do motel Araguaia, se eu não me engano, naquele trevinho da PRF ali. Então você segue ali logo à frente já é o lixão, né? Então ali hoje a gente tem obras de cercamento, a gente está fazendo o alambrado ao redor dele todo, né? Para que tenha controle de acesso. E posteriormente a gente vai ter as obras já manejo de solo na verdade, né? Então a gente vai recuperar todo aquele solo, entrar com uma nova cobertura de terra ali e consequentemente uma nova vegetação para aquilo ali voltar a ser um ambiente ecologicamente equilibrado. Sim. A gente consegue ir lá, né, ver ele? Consegue, lá está aberto porque está em obra, né? Então tá aberto. Então quando vocês vão, do lado direito você tem os resíduos sólidos, né, urbanos, e do lado esquerdo tem o de construção civil, é o que a gente chama de inertes. Construção civil, galhada, resto de material de madeira que alguma empresa utiliza, fica de um lado e os resíduos domésticos do outro. Sim. Uma curiosidade minha mesmo. Sobre os animais da lagoa, os jacarés, foram tirados todos? Sim? A gente faz um manejo constante lá, só que assim, a gente falar que vai zerar os jacarés da lagoa é praticamente impossível, porque o jacaré tem uma movimentação muito grande, né? Um jacaré, num corpo hídrico, ele pode chegar a andar a 60 km por dia. Então, realmente, no mesmo dia que não tem nenhum animal aqui, pode ter 3, 4. Então, assim, a gente faz um manejo constante, a cada 3 ou 4 meses a gente faz uma etapa de captura. A gente teve um agora recentemente, né? Mas a gente diminuiu muito. A gente, quando começou, se eu não me engano, era em torno de 68 a 70 jacarés. Hoje nas nossas contagens, isso só na Lagoa Grande, né? Hoje nas nossas contagens tem em torno de 5, 6 no máximo. Então está bem controlada a população. Mas a gente sempre está acompanhando e a cada 3 ou 4 meses a gente faz uma etapa de retirada. Mas assim, a gente fala que vai zerar, eu acho impossível. A gente quer, né? Mas é complicado. Justamente por essa movimentação deles que é muito grande, né? E a lagoa ela é interligada, né? Por tubulações e corpos hídricos a outras lagoas menores e aí vai desembocando em várias outras, né? Então
eles conseguem andar muito por essas tubulações. Né? E eles são colocados aonde? Então a gente tem 2 pontos. Esse manejo é acompanhado pelo IBAMA, né? Então, como é animal silvestre, a gente, mesmo sendo uma secretaria municipal, a gente precisa de uma licença que comprove, porque a gente tem que apresentar um projeto para mostrar que a gente é capaz de manejar esses animais, né? Então a gente tem 2 pontos, que pelo tamanho do jacaré a gente solta ele. A gente não fala quais pontos, até por questão de preservação, né? Porque como são jacarés que são acostumados ali à presença humana, a gente não fala quais para não, porque eles são mais acostumados com o ser humano, então é mais fácil eles serem vítimas de caça, de pesca, né? Então a gente não identifica quais, mas são 2 rios próximos a Porangatu que a gente faz a destinação conforme o tamanho. Se for menorzinho vai para um, se for maior vai para outro. É um trabalho bacana. Teve algum problema? Não, o manejo assim, lógico que a gente faz com a equipe técnica, né, que entende, que sabe manejar, porque o jacaré não é fácil de mexer, né? A gente, em 2023, a gente pegou o maior jacaretinga da região que morava na Lagoa Grande, né? Então ele tinha 2,17 metros, então era um jacaré muito grande, muito pesado, e a nossa equipe que fez a captura dele. Então, assim, o manejo tem que ser delicado, você tem que saber manejar, né? Então, por isso que a gente tem veterinário, tem biólogo na equipe para acompanhar esse manejo, e a gente tem praticamente todos os servidores recebem capacitação para lidar com animais silvestres, né? Então, não só os jacarés, mas outros animais que também a gente faz retirada em zona urbana, né? Tamanduá, arara, todo tipo de animal silvestre. Até que os bombeiros resgatam, são encaminhados para a gente, então a gente faz esse atendimento. Então nunca teve um problema, mas devido a essa capacitação da equipe mesmo. Se uma pessoa leiga for tentar fazer esse manejo, tem grande chance de sofrer um acidente, entendeu? Tem que ter os equipamentos corretos, né, para não dar nada errado. Sim. Entendeu? Acho que só isso, então. Isso. É isso. É muita coisa, mas assim, dá pra. E esse momento é delicado por essa questão de legislação e tal, mas é um tema interessante, muito presente na vida de todo mundo. Eu acho que também não é muito comentado, porque é um problema muito grave, mas não é que faz nada, ninguém faz muita coisa para resolver, assim. Justamente. E nós da comunidade, assim. Justamente. Então é isso que a gente precisa, que todo mundo se envolva, participe, igual vocês estão fazendo aí com esse projeto, que é muito bacana, para no dia a dia mesmo a gente conseguir ter essa diminuição dos resíduos aí. Sim. Vai dar certo. Vai. Muito obrigada.